Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Bruno, você já deve me conhecer do meu outro canal, o MDC, e hoje eu estou começando esse quadro aqui no Liber TV, falando a respeito de assuntos cotidianos, a respeito de cultura pop. Vocês podem ver aqui que eu gosto bastante do assunto, mas sempre com uma visão libertária. Tá? Eu vou tentar fazer um quadro semanal, onde eu possa trazer algum assunto que eu tenha algum raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Vai ser tipo um vlog, tá? Não sei se eu vou conseguir colocar alguma edição, vou mandar pro Yuri, vocês sabem que ele é um troll, ele vai tentar fazer alguma coisa, mas é isso aí. Então vamos começar. No episódio de hoje eu queria trazer para vocês um filme que eu assisti chamado Free Guy. Tá? Muito legal o filme, tem uma historinha muito bacana, se trata a respeito de um NPC e da vida dele em Free City, que é uma cidade virtual dentro de um jogo de videogame. É tipo aqueles joguinhos, tipo o PUBG, o Yuri vai ter que cortar, caralho. Esqueci o tipo do jogo. É tipo aqueles jogos de guerra, de tiro, etc. E o cara tem uma vida dentro dessa cidade. Ele é um personagem não jogável, feito só para dar um pouco mais de vida para a cidade, um pouco mais daquela sensação de mundo real. Bom, a parte interessante desse filme, ou não tanto, foi que eu vi 3 pontos que eu queria comentar aqui com vocês. O primeiro deles é que numa conversa entre 2 pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar, na mesma empresa, um cara branco conta pro cara negro que ele foi o melhor programador em Harvard, que ele foi eleito, ganhou diversos títulos, fez um jogo super premiado e que a empresa dele, quando ele fez esse jogo, foi comprada por essa empresa que lançou o Free City, que é o jogo do Free Guy. O interessante aí notar é que existe um comentário no meio totalmente descolado da realidade, porque a realidade é que os dois estão num cargo baixo, num cargo ruim na empresa, e aí um pergunta pro outro por que ele conta essa história, e aí o cara fala, eu tenho certeza que teve muito white privilege nisso aí, né? Que seria privilégio por ser branco, alguma coisa do tipo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria pontuar que tem no filme. Assim. O segundo ponto é que o vilão, óbvio, é o empresário, né? O cara trabalhou, o cara batalhou, o cara fez uma empresa de enorme sucesso, conseguiu ganhar muito dinheiro com isso, mas lógico, ele é retratado como vilão. E a história também, de novo, descolada da realidade, ela é feita de uma maneira assim, até um pouco infantil, né? Como se o telespectador não fosse conseguir correlacionar aquilo. E ela é feita de maneira que ele é colocado como um ladrão da ideia. Ele comprou a empresa desse rapazinho de uma outra moça para poder ter aquele código-fonte desse jogo principal que eles tinham lançado lá e tal. Mas aí ele é tratado como ladrão. Então esse é um segundo ponto que é interessante. E o terceiro ponto é que no meio de um discurso lá, o NPC tá falando para outros NPCs, falando com uma moça do mundo real do lado. E aí ele fala, vocês estão cansados de tal coisa? E todo mundo fala, sim, no mundo real não tem tal coisa. Vocês estão cansados de tal coisa? No mundo real não tem tal coisa. E aí ele fala, vocês estão cansados de gun violence, ou de violência com armas? Aí ela fala, no mundo real a gente tem muito disso. E assim, também é um terceiro ponto que a gente sabe que não é tão real quanto eles gostariam de fazer parecer no filme, mas que tá lá. E aí, para fechar tudo isso, você vê o final de tudo, ele é feito pelo Berlanti Productions, que é uma produtora do Greg Berlanti, que é um ativista, acho que nem dá para considerar um produtor, ele é um ativista político de esquerda, de extrema esquerda. Ele é um cara assim que se você colocasse no Brasil hoje ele seria afiliado ao PSOL, só para ter uma ideia. Ele foi o primeiro cara a colocar um beijo gay na TV americana, que eu não vejo problema nenhum, mas você vê que a pauta dele não é a diversidade, e sim a agenda política que ele quer colocar lá. Ele foi o primeiro produtor, ele retratou a série do... Ele começou com a série do Green Arrow, foi fazendo outras séries ao redor dessa, virou o Arrowverse num canal chamado CW, todas elas com muita propaganda política em cima. E o interessante de notar é como a esquerda avança com essas pautas para toda a sociedade. Eles vão avançando, eles vão impondo, eles vão colocando no entretenimento, eles não ligam de jogar o jogo da guerra cultural como a gente se preocupa, né? A gente está aqui falando sobre política, mas a gente não está fazendo filmes, a gente não está fazendo produções, a gente não está pensando em entretenimento com a pauta política, a gente não está pensando em usar o dinheiro do Estado para impor a nossa pauta como eles pensam, né? Então acho que a visão geral que eu queria trazer de tudo isso é que
o nosso inimigo ele é muito mais forte, ele é muito mais esperto e ele é muito mais perspicaz do que a gente pensa. Ele tem, não tem pudor nenhum em brigar com a gente nesse sentido. Agora, um segundo ponto para o qual isso me leva, aí eu te pergunto, será que é possível dividir uma sociedade com uma pessoa dessa? Será que a nossa saída realmente é jogar o jogo dele e tentar reverter toda essa lavagem cerebral que ele fez em uma boa parte da sociedade, especialmente na militância dele? Ou será que a nossa saída é simplesmente se desligar e deixar com que ele viva a vida dele da maneira que ele quer e que a gente viva a nossa maneira? Será que o caminho para a gente não é muito mais prático, muito mais atingível através da secessão? Bom, fica o questionamento aí e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!